Olá! Você já sentiu que trabalha em 3 prefeituras diferentes ao mesmo tempo? Gerenciar leis antigas, regras fiscais e novas normas faz parecer que operamos contabilidades paralelas. Será que existe um jeito de unir tudo isso em uma única linha de pensamento prático para o seu dia a dia? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Angelita Rosa, eu sou conselheira do CRC Paraná e o tema hoje vai nos mostrar um modelo mental integrador para a contabilidade pública. Nós vamos entender como unir as dimensões orçamentárias, patrimonial e fiscal na prática, superando a divisão de relatórios e sistemas automáticos para entregar uma informação de real valor para a gestão e o controle social. Antes de começarmos, um breve aviso. Esse vídeo ele tem 7 dias para ser hypado. Se você valoriza o conteúdo técnico de qualidade, clique em hypar e ajude a nossa classe contábil a ganhar relevância no YouTube. Para nos guiar, hoje recebemos o professor João Scaramelli. O professor é contador, professor, palestrante e empresário contábil, consultor e gerente de sistemas únicos e integrados de execução orçamentária, administração financeira e controle, transparência pública e inteligência gerencial. Professor, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua. Obrigado, sempre uma honra. Hoje quero conversar com todos vocês que estão presentes, já dar a todos um bom dia, pedir para que o pessoal que ainda não comentou de onde está assistindo essa aula, que possa comentar, para a gente poder acompanhar no chat. E a nossa ideia é fazer aqui a apresentação dessa perspectiva de 3 contabilidades que nós vivemos na área pública e como integrar isso em uma visão bastante prática, como a conselheira adiantou com vocês, né? Sem dúvidas que nós temos percebido a evolução da contabilidade aplicada ao setor público e para cada um de nós que já ingressou na profissão nos últimos anos, parece um pouco difícil de compreender e de separar alguns conceitos. Eventualmente, quem já está há mais anos, 10, 20, 30 anos de profissão, conseguiu pegar todo o desenvolvimento conceitual do que nós vamos abordar hoje aqui. Mas, fundamentalmente, nós precisamos entender como aplicar essas diferentes perspectivas na avaliação e na prática do nosso trabalho. O conteúdo dessa aula é de inteira responsabilidade da minha parte, né, e a reprodução total, intelectual dessa obra fica condicionada às permissões expressas, tá bom? Pelo Conselho de Contabilidade. O que nós vamos ver nessa aula hoje é uma perspectiva e o conhecimento, a importância disso para a nossa atuação profissional, as 3 dimensões que nós aplicamos na contabilidade pública, entre elas o aspecto orçamentário, que vem da Lei 4.320, que ainda é vigente, o aspecto fiscal, como um avanço a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal e dentro do Manual de Demonstrativos Fiscais, e mais recentemente, a grande inovação na contabilidade pública, que é o aspecto patrimonial. A gente vai fazer um exercício prático, reflexivo, para poder integrar essas visões nesse grande tripé de perspectivas. Nós vamos entender alguns critérios para aplicação por fato contábil e vamos finalizar entendendo como o contador público deve agir integrando essas diferentes contabilidades. E para a gente poder começar a compreender esses aspectos da contabilidade pública, eu separei para vocês uma frase que é de um filósofo chamado Immanuel Kant, e ele tem uma frase que diz assim, como vocês veem na tela: quem não sabe o que procura, quando acha, não encontra. E essa é uma reflexão profunda, naturalmente, né, de um filósofo extremamente conhecido, e eu costumo usar isso como um exemplo em aulas para falar sobre a importância do conhecimento para que cada um de nós possamos reconhecer os atos e os fatos quando estamos diante deles. E costumo usar um exemplo simples, que é o seguinte: quando você não conhece, por exemplo, o conceito do que é um ativo intangível, por não conhecer o conceito do que é, do que não é, quando você está diante de uma nota fiscal que descreve, por exemplo, a aquisição de um item que deveria ser reconhecido como ativo intangível, você não consegue fazer essa leitura, porque
a falta de conhecimento sobre o conceito nos impede de, quando estamos diante dele, reconhecê-lo. E essa frase representa muito disso, né? Quem não sabe o que está procurando, quando acha, não encontra. E o conhecimento é fundamental, é essencial para que a gente possa, então, fazer o reconhecimento dos atos e dos fatos e dar a eles os registros contábeis adequados. E a nossa aula aqui hoje é sobre isso, fundamentalmente. Então, numa avaliação de perspectiva, a gente pode usar como exemplo o que vocês veem na tela. Nós estamos aqui diante de alguns aspectos. Imagina, então, quando você olha para o IPTU, o que é que você enxerga? Então, nós podemos encarar o IPTU como um objeto, como algo concreto, como uma receita para o município. Agora, cada um de nós, quando olha para o IPTU, vai reconhecer algo diferente. Por exemplo, nós podemos olhar para o IPTU apenas sobre esse aspecto arrecadatório ou tributário de um imposto que é cobrado dos contribuintes. Mas um contador público que já desenvolveu novas perspectivas não olha o IPTU só por esse fator arrecadatório. Ele tem um olhar sobre como o IPTU impacta o orçamento, que envolve a previsão orçamentária, a arrecadação, nessa linha mais financeira. Nós podemos entender o IPTU como uma receita que amplia o espaço fiscal do município, porque vai incorporar a receita corrente líquida, por exemplo, e ao incorporar a receita corrente líquida, nos dá mais margem para endividamento, nos dá mais margem para contratação de pessoal. E nós podemos ainda olhar para o IPTU sobre uma ótica mais patrimonial, no sentido de que este IPTU deve também representar um crédito tributário a receber, dando início a um controle de receitas dentro do nosso balanço. Caso não seja recebido, depois ele vai incorporar a nossa dívida ativa, inaugurando assim uma espécie de visão mais patrimonial. Da mesma maneira, quando a gente olha uma nota fiscal, que tipo de perspectivas a gente usa? Ou quando a gente olha nessa mesma linha para um imóvel, o que a gente realmente vê quando olha um imóvel? Uma pessoa leiga, uma pessoa comum vai ver um imóvel como sendo um prédio, um lugar ali onde ela adentra ou trabalha, mas na contabilidade não, a gente olha para um imóvel sob uma perspectiva maior. Este imóvel, para ser adquirido ou para que tenha sido adquirido, passou pelo orçamento. Este imóvel, ele representa para nós um patrimônio público, sobre ele a gente aplica princípios, normas de contabilidade, reavaliações, depreciações. Um imóvel, pela depreciação que se faz, a gente faz ali um registro da perda sistemática do valor do bem, podemos ter até uma perspectiva mais financeira. Então, quando a gente olha para algumas transações, atos, fatos, objetos, compreender esses aspectos da contabilidade torna a nossa visão mais completa. E é isso que, de alguma maneira, nos diferencia dos demais profissionais da administração pública. Hoje eu quero entender, junto com vocês, como a gente pode usar esses chapéus diferentes para poder aplicar, numa visão mais integrada, a análise dos atos e dos fatos. Então, eu trouxe aqui como exemplo, para a gente discutir mais profundamente, um veículo. A gente tem um veículo municipal, e nós podemos, então, fazer a avaliação de um veículo sobre a perspectiva de um gasto no orçamento. E essa primeira perspectiva, ela é muito comum, porque é a que a maioria das pessoas na administração enxergam. Gestores, nossos colegas de trabalho na área de licitações, ou na área jurídica, na área financeira e de tesouraria, eles olham para um veículo por uma perspectiva de gasto. Quanto eu vou pagar por esse veículo? Se eu vou fazer alguma aquisição parcelada, quanto que eu vou pagar de parcela, se essa parcela encaixa ou não no meu orçamento. Quantos de nós que em algum momento já não adquirimos algum veículo, uma moto que seja, ou um carro, e há anos e anos atrás, quando não tínhamos conhecimento contábil, avaliávamos essa aquisição por essa perspectiva de caixa. Eu me lembro que quando jovem passei por isso. A primeira moto que eu comprei, lá em 2004, quando eu comecei a trabalhar como estagiário na contabilidade, quis comprar uma moto para poder ir mais rápido para o trabalho, depois ainda tinha faculdade para ir à noite, e eu só conseguia pensar em escolher uma moto que as parcelas do financiamento eu pudesse pagar.
E é claro que naquela época eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, a estrutura financeira também era outra, então tudo me conduzia a pensar desta maneira. Mas à medida em que eu fui, né, e fiz ciências contábeis, comecei a trabalhar, hoje eu já não olho mais para um veículo só por esse lado financeiro. A gente olha para ele como um bem imobilizado. Imagina, este veículo como um bem, ele incorpora o meu patrimônio, pode me dar um tipo de retorno em benefício econômico. Eventualmente, se eu não escolho bem o veículo, ele vai fazer com que eu perca valor ao longo do tempo. A perca desse valor pode ser maior. E aí, nisso, a gente casa a depreciação como um fator até de gestão financeira, quando a gente para e pensa, ok, a depreciação como uma perda sistemática do valor do bem e também como um representante desta perca financeira do bem, né, pode me permitir fazer uma gestão sobre, né, as minhas finanças para que eu possa repor este imobilizado no futuro. A gente olha também sobre uma perspectiva fiscal, no sentido de esta aquisição, ela é possível hoje? As minhas metas de resultado admitem que eu realize esse gasto? Quando eu faço uma aquisição de um veículo, para além da parte financeira, orçamentária e patrimonial, também tem a questão fiscal, do quanto que eu posso, de fato, me comprometer com essa aquisição, quanto que ela compromete os meus resultados em termos de, não só de liquidez, mas também de sustentabilidade. Então, a gente olha para esse objeto sobre 3 perspectivas, né? E é isso que eu quero que a gente vá construindo juntos aqui hoje, para poder entender, e eu espero que tudo isso já comece a ficar mais claro para cada um de vocês, tá? Como é que a gente pode entender e aplicar essa avaliação mais completa como profissionais da contabilidade pública, como contadores que somos? Eu gosto de pensar na ideia de que nós colocamos diferentes chapéus na hora de fazer uma avaliação. Então, pense comigo nessa ideia. Quando você vai olhar para um veículo ou para qualquer objeto e vai avaliá-lo sobre uma ótica orçamentária, é como se você colocasse um chapéu e esse chapéu ele te desse todo o conhecimento necessário da Lei 4.320, por exemplo, e você aplica nessa análise do objeto estes conceitos orçamentários. E essa análise, num primeiro momento, mais parcial, mais dividida, aplicando esse conceito, ela é fundamental. É importante a gente conquistar essa visão. Então, eu pego um objeto, né, como se você tivesse qualquer objeto em mãos, e você pode olhar para esse objeto sobre óticas diferentes. Aqui eu tenho um controle remoto do ar-condicionado. E eu posso olhar esse objeto por essa perspectiva. Tá? E por essa perspectiva eu consigo ver alguma coisa. Eu posso olhar ele sobre essa perspectiva. E daí sobre ela eu vejo algumas coisas. Eu posso olhar esse objeto sobre essa perspectiva. E aqui a minha visão é diferente. Então, como contadores, quando a gente avança no entendimento orçamentário, fiscal, patrimonial, é como se a gente tivesse sempre a capacidade de aplicar visões diferentes sobre um mesmo objeto. Lembra? Immanuel Kant vai dizer que se você não sabe o que encontra, quando você estiver diante daquilo, não vai, né? Ou se você não sabe o que está procurando, quando está diante, não consegue encontrar. Então, a gente aplica essas perspectivas diferentes. Dentro da parte orçamentária, quando a gente veste esse chapéu que nos dá esse poder de conhecimento orçamentário, a gente vai entender que este veículo, no nosso exemplo em tela, ele vai estar envolvido em relação à aprovação do orçamento e à execução do orçamento. São conceitos que a Lei 4.320 traz e o próprio Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Nós vamos entender que em relação aos instrumentos envolvidos, se a gente for seguir uma lógica aqui, nós teremos balanço orçamentário e financeiro, porque a aquisição deste veículo envolve a fixação da despesa, execução orçamentária e financeira, e isso impacta balanço orçamentário e financeiro, por exemplo. Em termos de registro, né, em termos de regime contábil, nós vamos aplicar a competência orçamentária numa espécie de regime de empenho, né, que é uma base modificada para o registro. A gente vai fazer empenho, liquidação e pagamento. Isso nos conceitos orçamentários. E o foco, ele é mais financeiro, no sentido de avaliar o dinheiro que vai sair do caixa. Na aquisição de um veículo, por esse viés orçamentário, a avaliação é financeira. O que foi autorizado pela lei
para eu pagar e quanto é que eu vou, de fato, pagar por essa aquisição. Então, se um veículo a prefeitura vai adquirir, ou a Câmara, que seja, ou qualquer entidade pública, ele vai ter um gasto, ele vai custar 120 mil reais para aquisição, é isso que a gente vai empenhar, liquidar e pagar, e o orçamento olha fundamentalmente para isso. Quando a gente vai e veste o chapéu fiscal, é como se a gente agora nos destituíssemos daquele chapéu orçamentário e a gente fosse aplicar os conceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a LRF diz sobre os gastos públicos? O que o Manual de Demonstrativos Fiscais vai trazer para nós como conceitos que estão relacionados à responsabilidade, uma ação planejada, cumprimento de metas. Então, o que a LRF e o MDF vai nos conduzir a entender? A aquisição desse veículo, a gente registra ela no sentido fiscal por indicadores de equilíbrio e sustentabilidade fiscal. Então, eu não olho só para o gasto por um viés financeiro de pagamento. Eu olho para a maneira como ele impacta as minhas contas públicas em cumprimento de metas. Por exemplo, eu estabeleço metas de resultado primário e nominal quando faço a lei de diretrizes orçamentárias. E essa meta de resultado primário e nominal está conectada com a possibilidade, né, ou o impacto para o equilíbrio das nossas contas públicas, no sentido de olhar para quanto nós temos de dívida, quanto está o nosso endividamento, e estabelecermos metas para que haja um bom equilíbrio, para que a gente tenha uma sustentabilidade nas contas. Não é que a gente não olhe para isso sobre um olhar financeiro, só que ele não é um olhar muito imediatista, porque a gente olha para 2, 3 anos para frente, olha por um prazo mais longo, como quem está, né, como quem se importa para que as finanças continuem tendo uma saúde para os próximos exercícios. A gente avalia se esse gasto não vai trazer para nós, né, por exemplo, nenhum tipo de endividamento. Será que não é um gasto que vai prejudicar de tal forma as nossas finanças que a gente vai acabar inscrevendo restos a pagar por causa disso? Vai acabar gerando algum tipo de dívida fundada com o tempo, porque não está conseguindo honrar os compromissos? Então, é um olhar diferente, que é um olhar de mais responsabilidade. O orçamento olha sempre para um exercício, para aquele um ano, para se existem receitas dentro dele, né? Se a receita que entrou me permite fazer aquele gasto naquele ano. Mas em relação à responsabilidade fiscal, tem então um olhar de mais médio prazo, que é um olhar mais de sustentabilidade. A gente tem como instrumentos que envolvem a questão da LRF, anexo de risco fiscal, que é o ARF, o AMF, que são os anexos de metas fiscais. A gente trabalha com mapeamento de riscos, estabelecimento de metas. Nós vamos trabalhar com RREO e RGF, que vão nos permitir análises, né, que são até mais plurianuais, que não são análises apenas do exercício, mas indicadores que apontam para o presente e para o futuro, né, como limites de endividamento ou mesmo os limites de gasto com o pessoal, né, que não podem ser avaliados numa perspectiva muito míope ou muito imediatista. Quando a gente fala em termos de regime contábil, a gente vai falar de competência, né, bases modificadas, a gente vai envolver receitas, vai envolver despesas empenhadas e a apuração de limites legais. A gente vai ter demonstrativos que vão envolver, como a própria receita corrente líquida ou o demonstrativo de gastos com o pessoal, uma base móvel para verificação, né? Mês de referência e menos 11. Nós vamos ter demonstrativos que nos dão uma perspectiva, como eu falei, mais para o futuro. Quando eu olho para o indicador de endividamento ou de gasto com o pessoal, apesar dele representar uma foto do momento, aquilo sempre tem algum tipo de tendência, né, apontada em relação ao quanto que a gente vem conseguindo manter um histórico em relação a esses valores. Será que a nossa tendência é positiva ou negativa? Então, ele traz para nós essa visão muito pela perspectiva do planejamento, quando a gente mapeia riscos fiscais, olhando para o que pode acontecer e afetar o equilíbrio das contas, ou por estabelecimento das metas, que a gente sempre olha para 2 ou 3 exercícios no futuro. Então, eles não têm uma visão muito imediata. E esse é um conceito que a gente tem que aprofundar para poder fazer as nossas avaliações. O foco é a sustentabilidade das contas públicas. Limites de endividamento, limite de dívida, limite de pessoal, resultado primário nominal. Então, o foco é
a saúde financeira, não só hoje, mas também para o futuro. Nota como é uma outra perspectiva. Então, até aqui a gente já avaliou a aquisição do veículo sobre uma ótica estritamente financeira, do tipo, eu tenho dinheiro ou não para pagar, e agora a gente avalia, colocando um outro chapéu, como que esse gasto afeta ou não a sustentabilidade das contas, né? Será que isso vai ou não me trazer algum tipo de retorno positivo, ou se ele vai impactar as minhas contas de maneira negativa? É claro que quando a gente analisa uma aquisição isolada, um veículo, pode parecer que o impacto é muito pequeno. Agora, quando a gente amplia esse conceito para as despesas de maneira geral, isso vai ficando mais claro o quanto é importante. Uma coisa é eu olhar para a aquisição de um veículo, outra coisa é olhar para uma obra, por exemplo, que vai custar milhões de reais. Ora, será que essa obra de milhões de reais, de fato, vai me trazer um potencial de serviço que vai aquecer a atividade econômica? Para que esse investimento não seja só um desembolso financeiro, mas que de alguma maneira ele me traga um retorno em relação ao aumento da arrecadação tributária, por exemplo, dos impostos ou das transferências, porque essa obra me trouxe um potencial de serviço tamanho que agora o meu município produz mais? Será que essa obra me trouxe de fato algum tipo de benefício social? Que tipo de retorno ela me apresenta para que ela não seja só um elefante branco ou uma obra que eu fiz para poder gastar o dinheiro? Será que essa obra, olha que interessante, né? E a própria LRF vai trazer para nós isso lá nos artigos 16 e 17. Será que quando eu desenhei essa obra e fiz o cálculo de quanto ela me exigiria em sacrifício financeiro, eu olhei para mais 2 ou 3 anos e entendi quais são as despesas obrigatórias de caráter continuado que essa obra vai me trazer, para que a análise não seja só muito orçamentária e se eu tenho dinheiro ou não para pagar, mas do quanto que isso vai impactar as minhas contas no médio e longo prazo. Então, a LRF, ela surge para nos trazer essa visão. E a gente já começa a integrar, nota só, uma visão mais ampla a partir disso, avaliando as aquisições e os gastos de maneira geral, financeiramente, orçamentariamente, mas também com responsabilidade. E a gente vai ter ainda, né, a partir disso, uma análise patrimonial, que é mais recente, é uma inovação para a contabilidade pública, não para a ciência contábil como um todo, porque a contabilidade, de maneira primordial, essencial, surgiu pela necessidade do controle patrimonial. É ele que nos dá uma resposta sobre o quanto de fato a gente tem prosperado. Só que para a contabilidade pública, a gente bem sabe, talvez vocês saibam, talvez não, que essa é uma novidade. Infelizmente, a gente veio construindo a nossa contabilidade no setor público com esse viés financeiro e orçamentário, primeiro. Depois, em 2000, nós inauguramos essa avaliação fiscal de responsabilidade. E só nos últimos anos, nos últimos 15 anos, por assim dizer, é que nós introduzimos a análise patrimonial desses objetos, desses atos e fatos. É como se há 15 ou 20 anos atrás, e para além disso, antigamente, nós só avaliássemos a aquisição de um veículo pela perspectiva do caixa, do tipo, tenho dinheiro para pagar ou não. E essa análise, ela já era suficiente. Então, se eu tinha dinheiro, eu fazia a compra. Se eu não tinha dinheiro, não comprava. Ou, se eu tinha dinheiro, eu comprava. Se eu não tinha dinheiro, eu, mesmo assim, comprava e ficava devendo. Né? Acho que essa era a lógica mais acertada de maneira geral. Com o passar dos anos, a gente foi percebendo que essa avaliação muito financeira e orçamentária, voltando aqui, né, ela trouxe uma série de problemas. Porque se eu analisava só se tinha dinheiro ou não, e às vezes nem respeitava o fato de não ter dinheiro, isso vinha me acarretando um aumento de restos a pagar, os restos a pagar não sendo pagos por causa de uma irresponsabilidade financeira, vinha gerando dívidas mais estruturadas, como a dívida fundada, e a gente começou a caminhar para um cenário de insustentabilidade, de não sustentabilidade, de insolvência financeira nos municípios. E aí foi nesse contexto que surgiu a LRF, dizendo, opa,
A gente não pode olhar para as finanças de maneira isolada ou só por essa perspectiva. A gente tem que olhar para as finanças, mas também para a responsabilidade fiscal, para que haja sustentabilidade, para que os municípios tenham condições de viver e viver bem muitos anos. Então, nós inauguramos essa perspectiva. Só que, com o tempo, a gente foi percebendo que isso já não era mais suficiente. Porque sem uma análise patrimonial, a gente não consegue trazer resultado, eficiência, uma entrega mais eficaz em termos de fazer as coisas de maneira mais produtiva, de maneira economicamente mais viáveis. Então, a parte financeira e fiscal não nos permitia avançar mais. Então, nessa análise patrimonial, o que entra em jogo? Eu, de posse dos conhecimentos, dos princípios, das normas de contabilidade, visto um novo chapéu para analisar os objetos concretos, as coisas que acontecem, por exemplo, sobre a maneira como elas vão compor nosso patrimônio ou vão fazer o nosso patrimônio variar, em termos de bens, direitos e obrigações. Então, agora, na aquisição do veículo, eu já não vejo só a questão financeira, nem vejo só a questão da responsabilidade desse gasto, mas avalio também de que maneira ele compõe meu patrimônio, né? Deveria avaliar se esse imóvel, se esse veículo, se esse bem, ele tem uma perspectiva de valorização, de maneira que ele me traga mais riquezas ao longo do tempo. Pode ser que ele não tenha uma perspectiva de valorização, mas ele me permite avaliar, como eu falei há pouco, se ele me traz um potencial de serviço, que tipo de benefício econômico ele me traz para além de uma nova receita ou de um retorno financeiro. Ele pode me trazer uma economia de gastos. Então, quando eu avalio sobre uma ótica patrimonial, como contadores, a gente tem essa análise, né, econômica mais apurada, porque a gente aprende isso na faculdade, e um olhar de prazo mais indeterminado para as coisas. Tá? Nós vamos ter como instrumentos impactados balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais. Em termos de registro contábil, nós temos aqui a competência pura. Então, a gente vai aplicar o princípio de competência, registros por oportunidade, para poder avaliar, né, os atos e os fatos quando eles ocorrem em um registro contábil por competência, independente do pagamento ou do recebimento. E o foco dessa análise é patrimonial. Quanto esse patrimônio vale para a entidade? Como que ele vai variar ao longo do tempo? Com que qualidade ele vai incorporar o nosso balanço? Porque eu vou fazer até um insight, uma provocação com vocês no seguinte sentido. Talvez vocês já tenham ouvido falar, tenham parado para pensar, mas, por exemplo, ganhadores de Mega Sena ou ganhadores de prêmios do Big Brother, por exemplo, ou da Fazenda, ou de programas em que as pessoas participam e elas recebem, né, quando vencem, uma bolada, elas recebem muito dinheiro, ou pessoas que recebem heranças, pensa nessa possibilidade. O dinheiro que é recebido, nós como contadores entendemos que ele é um bem, e por ser um bem, ele deveria fazer bem, né? Mas quando a pessoa ela tem dinheiro nas mãos, mas não consegue fazer uma boa administração disso, ela não consegue fazer uma boa gestão financeira do dinheiro que ela tem, ela comumente faz o quê? Adquire novos bens. Ela pega aquele dinheiro e, ao invés de investi-lo para fazer render no mercado financeiro, por exemplo, ela compra uma casa grandiosa, que talvez valha milhões, ela compra um carro super esportivo, daí ela faz muitas viagens. Pensa nessa hipótese, que é bastante presente para nós, é fácil de entender. Então, a questão não é só você pensar que comprando um bem, aquilo vai te dar um bom retorno, porque existe essa avaliação contábil que nós compreendemos bem, mas as pessoas comuns não, em termos de retorno do investimento, em termos de benefício econômico. Então, às vezes a pessoa compra uma casa e paga caro nela, mas compra essa casa por um valor acima do valor de mercado, compra essa casa num lugar que não tem perspectivas de valorização, mas sim de desvalorização. Às vezes ela compra essa casa, olha que interessante, e ela não pensa nos gastos que
virão como consequência pagamento de IPTU, empregados que vão precisar ser alocados lá nessa residência, os próprios gastos de manutenção. Isso tudo traz para nós um prejuízo ao longo do tempo, e a pessoa pode, mesmo tendo adquirido um bem, ela pode quebrar por causa disso. Ela vai lá e compra um carro, e aí desse carro ela vai ter IPVA para pagar, vai ter manutenção, tem a desvalorização. E pode ser que em algum momento, olha só, todas essas escolhas imprudentes que a pessoa fez, porque ela só viu se tinha dinheiro para fazer, mas não avaliou numa perspectiva de sustentabilidade ou de ganho patrimonial, aplicando os 3 conceitos que a gente está vendo até aqui, faz com que ela perca todo o dinheiro que ela ganhou. E mais do que isso, que ela termine até devendo mais do que ela devia no começo. Porque esses gastos, eles vão desencadeando uma série de compromissos financeiros. E por que eu estou fazendo essa analogia? Porque isso acontece muito no setor público. Eu vejo alguns municípios que o gestor está sempre muito preocupado em conseguir recursos. Aí ele vai lá, pega recursos na União, pega recursos no Estado para fazer obras, e o município é um canteiro de obras daqui, obras dali, só que gastos que vão sendo feitos sem essa responsabilidade que a gente está discutindo agora. Sem entender se esses gastos são, de fato, gastos que vão trazer um retorno. Sem avaliar se esses gastos não vão trazer depois novos compromissos em que a entidade, de fato, tenha condições de assumir. E é isso que vai trazendo para nós o sucateamento da administração pública. Nós pegamos prédios sem manutenção porque não tem dinheiro para fazer a manutenção. Prédios em que tem as vidraças quebradas, veículos abandonados, com peças que não são repostas porque não tem dinheiro. Foi-se muito pensado sobre a necessidade de comprar, ou foi-se conquistado um dinheiro por meio do qual era possível a gente fazer aquela aquisição, mas agora a gente não consegue manter. Então, avançar no entendimento dessas perspectivas é que nos permite orientar bem os nossos colegas de trabalho na administração, mas também orientar bem os gestores, quando eles, é claro, nos dão ouvidos, quando eles nos chamam para a decisão. Só que a gente, como profissionais de contabilidade, precisamos levar adiante essa visão, porque é isso que nos diferencia dos demais. É olhar para a aquisição dos bens não só por essa perspectiva financeira, mas olhar também para elas por essa perspectiva patrimonial. Tá? Então, aqui, quando a gente avalia a aquisição do veículo, nós temos agora não só a visão financeira e fiscal, mas olha só, nós temos um veículo que é adquirido por 120 mil, por exemplo, e se vocês virem ali na lateral direita da apresentação, tem um extrato ali. Nós temos um veículo que vai sendo depreciado ano após ano. E essa depreciação é o valor que vai fazer com que esse veículo tenha, no final, um saldo residual, que seria o valor que a gente conseguiria reaver por esse veículo no fim, que vai indicando o quanto a gente precisaria, daqui a alguns anos, de dinheiro para poder repor esse bem. São informações que, eventualmente, a gestão e a administração não olham, e que nós, como contadores, precisamos aprender a analisar. Mais do que isso, quando a gente olha para um objeto como um veículo, como um imóvel, como uma praça ou qualquer outro item que compõe o nosso imobilizado, a gente tem agora uma perspectiva de controle. A partir do registro disso no nosso patrimônio, a gente pode localizar os bens, pode fazer algum tipo de plano de manutenção. Esses dias eu via, por exemplo, o pessoal aqui no município, a empresa contratada, fazendo a manutenção das praças. Pensa nessa ideia. Ora, como é que eles sabem que tem que fazer a manutenção na praça ali, sei lá, uma vez no mês, ou que aquela praça já passou por manutenção, precisa de novo? Quando a gente tem o bem no patrimônio, ele nos permite esse tipo de controle ou divisão. Olha, eu tenho tantas praças públicas neste bairro, porque eu tenho um mapa ali do bairro e eu tenho a localização das praças, das próprias vias públicas. E a partir desse mapa eu consigo saber aonde eu já dei manutenção e aonde não. Eu consigo fazer uma gestão patrimonial de manutenção, por exemplo. Então, essa é uma perspectiva importante, porque o patrimônio não só dá para nós essa visão de prazo mais determinado,
pensando em finanças, mas também em controle, em gestão do patrimônio. Ora, eu sei, né, as ruas que eu tenho no município e consigo, por essa gestão patrimonial e controle, saber quais já dei manutenção, quais não. Quem não faz gestão patrimonial assim, está sempre correndo atrás do rabo e resolvendo os problemas conforme as pessoas vão reclamando. Então, tem uma praça aqui que faz meses que ninguém vem dar manutenção. Aí o pessoal vai lá na ouvidoria, ou reclama com o vereador, ou topa com o prefeito na rua, e aí tem que reclamar para que alguém vá lá e faça o trabalho. Quando, na verdade, o patrimônio dá para nós essa visão e permite uma gestão mais inteligente. Tá? Então, aqui a gente coloca um chapéu patrimonial. Então, orçamento, fiscal, patrimônio. Quando a gente entende os conceitos de cada um isoladamente, a gente pode olhar para um objeto sempre por uma perspectiva mais tridimensional. Então, eu já não olho mais para um ato ou um fato apenas de uma maneira. Eu olho, se eu vou fazer, por exemplo, eu vou discutir o aumento de gasto com o pessoal. Pensa nessa decisão. Eu não vou olhar para a possibilidade de dar um aumento para o pessoal apenas olhando para o meu orçamento, do tipo, cara, tem dinheiro ou não tem dinheiro? Não, eu vou olhar para o fato de ter ou não ter dinheiro, vou olhar no aspecto fiscal para como está o meu limite diante da LRF, o meu limite de gasto com o pessoal, como está hoje. Vou olhar também para a minha receita corrente líquida. Qual é o comportamento da minha receita corrente líquida nos últimos tempos? Qual é a tendência dessa receita? Então, faço uma avaliação fiscal. E no aspecto patrimonial, eu entendo que, para o registro dessas despesas com o pessoal, eu tenho que trabalhar, por exemplo, a constituição das obrigações por competência, né, que a gente conhece comumente como provisões. Então, eu tenho que fazer o registro por competência de férias a pagar, 13º a pagar, olhar para a maneira como os gastos de pessoal vão me desencadear outras responsabilidades, para a maneira como isso impacta o meu patrimônio. Então, a avaliação é mais completa. Se eu vou avaliar, como falei há pouco para vocês, uma obra, não adianta eu olhar só para o aspecto orçamentário, porque às vezes para a obra eu peguei uma operação de crédito. Então, orçamentariamente, a obra ela vai ter como respaldo a receita de capital da operação de crédito. Pode ser que para o orçamento tenha dinheiro, porque entrou receita de operação de crédito para financiar. Mas e depois? No aspecto fiscal, essa operação de crédito vai incorporar a minha dívida. Ora, de que maneira essa operação de crédito entra na minha dívida, no meu endividamento? Lá no RGF2, quando eu comparo o estoque da dívida diante da receita corrente líquida ajustada. Como é que essa contratação de operação de crédito está ou não respaldada dentro do limite de contratações para o ano, que a gente vê lá no RGF4? De que maneira que os juros e os encargos dessa dívida vão impactar o meu resultado primário e nominal, quando eu olho para a receita, para a despesa, sabe? Para como essa operação vai me desencadear depois, em termos de dívida e juros de encargo da dívida. Quanto que isso compromete ou não a minha sustentabilidade, a minha liquidez também. Mas, acima de tudo, a sustentabilidade fiscal, financeira. Como que essa dívida vai compor o meu patrimônio, os registros contábeis patrimoniais disso de maneira adequada, seja pela dívida, talvez juros a apropriar, né? O registro contábil disso por competência, para a gente poder apropriar os juros, né, de maneira adequada. Então, não dá para fazer uma avaliação na contabilidade de maneira muito limitada, porque senão a gente acaba se equiparando a outras pessoas que não estudaram tanto quanto nós para adquirir essa visão diferente. E é nisso que reside o nosso diferencial. A gente poder olhar para as decisões de maneira mais ampla. É isso que faz com que eu e você sejamos diferentes de um gestor que não tem formação contábil, econômica ou administrativa para poder gerir, mas talvez foi eleito porque era um produtor rural conhecido, porque tem dinheiro, porque era talvez um engenheiro, às vezes nem formação tinha, mas é bem articulado politicamente. Então, eles não têm esse preparo que nós temos. Às vezes a gente vai fazer uma discussão com o jurídico e eles avaliam sempre de maneira muito legal as coisas. Mas aí quem olha para as finanças? Então, nós somos esses profissionais que precisamos desenvolver essa visão, tá? Quando a gente pensa, então, em 3 contabilidades e uma cabeça,
É a gente pensar dessa maneira. Pensar que o orçamento, por exemplo, tem como base legal Lei 4.320. Pensar que no aspecto fiscal, a gente vai ter como base legal Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas que no aspecto patrimonial, nós temos como base legal normas de contabilidade e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Em termos de regimes, nós temos para o orçamento um regime mais orçamentário, que está conectado com a questão financeira. Receitas pela arrecadação, despesas pelo empenho. Nós temos no aspecto fiscal uma visão mais de apuração de indicadores, de um olhar mais para médio e longo prazo, sempre avaliando o que aconteceu no histórico, o que acontece agora e como isso impacta o futuro. Então, uma análise muito baseada em indicadores. E na questão patrimonial, a aplicação da competência contábil. Como instrumentos impactados, a gente vai ter, na parte orçamentária, balanço orçamentário e financeiro, fundamentalmente. Na parte fiscal, anexos de riscos, anexos de metas fiscais, RRO e RGF. Além de outros pormenores, como avaliações de impacto orçamentário e financeiro. E na parte patrimonial, os principais instrumentos são balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. Em termos de análise mais prática, como a gente discutiu, de um veículo. Ora, um veículo, no orçamento, a gente vê como o que vai empenhar e o que vai pagar, porque o olhar é financeiro, quanto eu vou pagar por esta aquisição. Na questão fiscal, a gente já avaliaria o quê? Ora, será que eu estou fazendo alguma operação de crédito para essa contratação que vai me endividar? Ou será que esta aquisição não vai fazer com que eu, no fim, inscreva mais restos a pagar, porque eu não tenho financeiro para poder honrar? E dentro da parte patrimonial, eu vou avaliar no aspecto patrimonial propriamente dito, o registro do bem no patrimônio, o controle dele, a depreciação, que é a perda sistemática do valor do bem, para que eu faça alguma gestão financeira a partir dessa análise patrimonial. Daqui a pouco, reavaliações e assim por diante. Quando eu olho o IPTU, por exemplo, o IPTU, dentro do orçamento, ele é tão somente uma arrecadação, é uma receita orçamentária que é arrecadada. Agora, no aspecto fiscal, o IPTU me traz um incremento na receita corrente líquida. Porque se eu arrecado mais IPTU, minha receita corrente líquida aumenta, né, para me dar mais espaço fiscal, me dá mais possibilidade para me endividar ou para contratar pessoas. Possibilidade. Depois, no aspecto patrimonial, o IPTU é um crédito tributário a receber. Nota que o objeto é o mesmo. O veículo é um só. Na prática, é o veículo, é o que existe. Mas a gente tem 3 perspectivas. O IPTU é uma coisa só. O IPTU é um objeto, é o imposto que um contribuinte paga. Só que em cada aspecto a gente classifica isso de uma maneira diferente. Então o objeto é sempre o mesmo, as perspectivas mudam. Quando a gente olha para a depreciação, por exemplo, no orçamento, nem se aplica registro de depreciação. Por quê? Porque a depreciação em si não é algo por qual a gente paga, não tem um sacrifício financeiro quando a gente pensa em depreciação. Eu não faço empenho de depreciação, porque eu não tenho que pagar por isso. Então, essa é a visão. Quando a gente vai olhar para o aspecto fiscal, a gente também não vai levar em conta a questão da depreciação. Mas na questão patrimonial, sim. Porque aí a gente vai ter ali a depreciação como uma VPD, que vai reduzir não só o valor do imobilizado, mas também vai reduzir o resultado patrimonial da entidade. Tá? Então, isso aqui é um resumo para a gente poder fazer aqui um quadro que condensa o que a gente discutiu até aqui, tá? Para poder ficar um pouco mais claro. Como é que eu espero que vocês avaliem essas questões a partir de agora, né? Como é que a gente deveria olhar para essa discussão a partir dessas perspectivas? Eu vou fazer aqui um paralelo e, naturalmente, uma reflexão importante sobre uma decisão de quais, né, que tipo de contador eu e você desejamos ser. Porque existe, de um lado, a figura do contador comum. O contador comum, ele é um profissional que ainda utiliza um único chapéu, porque o que ele conhece é o que acontece no dia a dia da entidade. Ele está tão sobrecarregado, sabe? Ele está tão ocupado com as questões de planejamento, orçamento, execução orçamentária e financeira. Essa é tão a vida desse profissional que esse é o único espaço conceitual que ele conseguiu avançar.
Então, ele só tem esse chapéu. E aí, para ele, tudo é orçamento, tudo é o financeiro, tudo envolve apenas isso, porque essa é a visão que ele tem. E nessa, ele acaba se igualando com os demais colegas da gestão e da administração. Porque pensa comigo, se o gestor da nossa entidade, o prefeito, o presidente, o superintendente, os diretores, os secretários, se todos esses profissionais não são contadores, até porque não existe obrigação nenhuma de que sejam, mas nenhum deles é contador. Talvez são engenheiros, médicos, advogados, administradores, talvez economistas, talvez sejam dentistas, talvez nem formação tenham. Pensa comigo nessa hipótese. Eles têm informações variadas, mas não são contadores. Então, eles olham para as coisas como elas são nessa parte financeira. Por quê? Poxa, qualquer pessoa comum consegue olhar para a aquisição de um veículo e ver isso por um viés financeiro. Porque a questão financeira ela é muito comum para as pessoas no geral. Quando você vai no supermercado, quando você compra um carro, particularmente falando, ou tem um gasto, todo mundo sabe, né, ou deveria saber ali lidar com o dinheiro. Essa é uma visão muito comum. E quando nós, como contadores, nos contentamos com este conhecimento financeiro e orçamentário, o que a gente faz é ficar num pé de igualdade com os demais da administração e da gestão. A gente vê o veículo como uma despesa no orçamento e olha para a parcela, assim como todo mundo olha. A gente faz o que qualquer pessoa bem treinada faz. Porque olhar para os atos e fatos da prefeitura, ou da Câmara, ou do RPPS, ou da sua autarquia, por essa visão financeira orçamentária, é bastante treinável, porque isso é um conhecimento comum. Não precisa fazer faculdade para poder entender de finanças e orçamento. É claro que se você tem faculdade, você entende melhor, mas, pô, qualquer pessoa pode ser bem treinada num curso, num treinamento sobre finanças e orçamento. Não precisa ser contador para mexer com isso. E, por causa disso, a gente entrega o mínimo que é exigido, porque sempre olha por essa perspectiva, entende? E a gente acaba sendo um profissional mais substituível. Ora, se qualquer pessoa por aí, com qualquer currículo, pode ser treinada para fazer um empenho, para liquidar, para pagar, para registrar uma receita no orçamento, se qualquer pessoa que tem um bom currículo pode ser treinada a fazer isso, e eu e você nos submetemos a esse tipo de prática, então a gente fica mais substituível, porque a gente concorre com muita gente. Por quê? Porque a gente não é capaz de dedicar tempo, um esforço de leitura, de cursos, de treinamento, de conhecimento para avançar como um contador de valor que vai entender as novas perspectivas, entende? Adquirir um conhecimento necessário para que você possa utilizar os demais chapéus. Então, eu me debruçar mais para entender a LRF, não só como lei no aspecto jurídico, mas entender sobre os anexos de riscos, de metas, sobre RRO, sobre RGF, para conquistar essa visão mais ampla das contas, para entender o impacto de cada decisão, de cada receita, de cada despesa, como é que elas impactam a sustentabilidade financeira da minha entidade ou do meu município. Me debruçar sobre a leitura do manual de contabilidade aplicado ao setor público, entendê-lo para avançar nesse aspecto patrimonial, para poder desenvolver também essa visão. Por quê? Porque isso me diferencia dos demais. Ora, eu fiz contabilidade, 4 anos de graduação, vocês também, acredito eu, fiz pós-graduação, assim como eu imagino que vocês fizeram também, talvez mais de uma pós-graduação em contabilidade, porque a gente, de fato, ama o que faz e foi preparado para isso e tem se preparado para isso. Só que toda vez que a gente olha para uma discussão e não consegue levar adiante essa visão diferente da coisa, a gente está se limitando a uma atuação mais comum, compreende? Então, a gente não pode ver o veículo só pelo aspecto de desembolso financeiro. A gente olha para o veículo como a questão financeira, mas também por uma questão fiscal, mas também por uma questão patrimonial.
A gente olha para uma obra não só pela questão orçamentária e financeira, mas também por uma questão fiscal e patrimonial. E a gente enriquece o debate, a discussão, quando traz essa visão diferente. E aí eu olho e falo, cara, o João, ele está trazendo um ponto que a gente talvez não tinha percebido, não tinha visto. E é isso que faz, né, com que nós sejamos contadores de verdade, porque só um contador consegue trazer essa visão para a mesa, só a gente consegue trazer esse ponto de vista para a discussão, porque os demais colegas não foram preparados para isso, eles não estudaram para isso, diferente de mim e de você. Só que quando a gente não exerce esse direito ou dever, a gente acaba se igualando. Não estou falando isso em tom pejorativo, é porque a gente pode mais nessa discussão. E é dessa maneira que a gente prevalece. E quando a gente faz isso, a gente acaba se tornando referência para a gestão, para o controle, para os colegas, para o Tribunal de Contas, porque numa conversa, num debate, nos argumentos, a gente apresenta uma visão diferente. E, no fundo, é isso que as pessoas desejam de nós. E a gente passa a ser insubstituível, indispensável, porque a gente pode agregar. Só que não tem como avançar no desenvolvimento desses conceitos sem estudo, sem conhecimento. Isso é impossível. Eu me lembro quando estava viajando tempos atrás para Santa Catarina, eu ia para Urubici com a minha família. E meu filho vinha contando as araucárias pelo caminho, e meu sogro avistou uma plantação de pés de maçã. Ele falou assim, nossa, olha só quantas macieiras, eram muitas. E eu lembro que eu olhei para o lado e eu não consegui ver. Não consegui ver. Eu falei, cara, mas cadê? Aí ele, ali, não sei o quê. Eu falei, cara, por que que eu estava diante de tantas macieiras, mas não consegui vê-las? Porque eu não sabia como era um pé de maçã, não tinha esse conhecimento. E a falta do conhecimento não me permitiu reconhecê-las. Assim como a gente viu no começo da minha fala. Se você não sabe o que está procurando, você vai estar diante daquilo e não vai encontrar. Então, não tem como vocês avançarem dessa atuação mais comum se vocês continuarem só estudando finanças e orçamento, que é muito importante. Mas o que nos diferencia de fato é o que eu falei para vocês, é avançar nos demais aspectos. E a minha intenção foi aqui hoje, a gente já caminhando para o final da minha fala, foi permitir a vocês um direcionamento de como trazer uma visão mais integrada a partir de alguns exemplos. Mas eu não posso conduzir vocês para além disso nesse momento. Né? O que eu posso, no máximo, é inspirar vocês a entender que estudar esses novos conceitos é fundamental para todos vocês que quiserem continuar na profissão contábil, porque quem ficar nesse cenário mais comum, não demora, vai ser substituído de fato. Alguns já estão sendo e outros vão ser nos próximos anos. A gente precisa migrar para essa atuação mais diferenciada. Tá? Preciso deixar esse recado a todos vocês, agradecer pelo tempo de cada um que esteve presente. Espero ter sido claro na minha fala, espero de fato que, pelos exemplos que eu ministrei, vocês tenham já conseguido ter um lampejo dessa visão mais integrada das 3 contabilidades que nós temos no setor público, né? Orçamentária, fiscal e patrimonial, e de que maneira a gente pode, sem ter que trabalhar mais, sabe, sem ter que trabalhar mais, é trabalhar melhor por causa dessa visão diferente sobre um único objeto. Lembra que não é ver o objeto 3 vezes, é ver um objeto e enxergar nele 3 coisas diferentes. E é isso que vai nos permitir, de fato, sermos profissionais de maior impacto e influência na gestão, na administração e na sociedade. Obrigado pelo tempo, fico à disposição para as perguntas, caso tenham perguntas. Então, professor, em nome de todos os participantes, os nossos sinceros agradecimentos por compartilhar esse conhecimento tão importante conosco. Então, aqui, diante das suas falas, surgiram algumas perguntas que eu gostaria de trazer aqui, pensando aqui no dia a dia da nossa contabilidade. Então, assim, no dia a dia, a prefeitura ela lança muita coisa de forma automática. Como eu sei se ele está fazendo os registros certos nos 3 aspectos, ou se está só cumprindo tabela no orçamento e ignorando o patrimônio? Muito bom. De fato, nós temos sistemas de contabilidade pública, os chamados CIAFIX,
que hoje fazem registros contábeis muito automáticos. Isso é uma grande verdade. Coisas que vêm por integração do tributário, por integração de compras e licitação, integração com o sistema da folha de pagamento. E é muito bom que seja assim. Agora, de que maneira a gente pode avaliar se os registros estão sendo feitos de maneira completa? Primeiro, entendendo que os atos e fatos, eles normalmente vão desencadear registros patrimoniais, orçamentários e que vão trazer algum aspecto fiscal. E isso se dá abrindo, né, dentro do sistema, as telas onde são feitos os lançamentos contábeis, através da própria conciliação do balancete contábil de verificação, né, eu entendendo, por exemplo, se, né, no meu balancete contábil eu venho tendo registros nas contas de créditos a receber ou não, uma análise mais prática seria essa. Ora, tenho registros ali de créditos tributários a receber? Estão sendo feitos os movimentos nas contas contábeis de dívida ativa? Eu tenho nas minhas contas do imobilizado registros todos os meses? A conta de depreciação vem sendo movimentada? Na parte lá das obrigações, a mesma coisa, né? Será que eu tenho as contas contábeis referentes ao registro por competência, de férias a pagar, 13º, né? Será que tudo isso vem sendo movimentado? Então, numa análise mais prática, isso se dá pelo balancete. Mas para quem quiser se aprofundar, para saber de fato se está sendo feito o registro certo, seria dentro do sistema nós temos telas, né, rotinas em que os registros são demonstrados, e acessar essas telas para poder conferir as integrações. Isso é muito importante porque se a gente deixa isso tudo totalmente terceirizado para o sistema, a gente corre um risco deles estarem fazendo o registro errado, um risco de estar fazendo o registro incompleto. Então, em tempos em que o sistema automatiza muita coisa, cabe a nós, como contadores, essa função mais de análise e de conformidade. Então, isso acaba sendo mais fundamental do que nunca. Sempre foi importante, mas hoje acaba ocupando boa parte da nossa rotina. Perfeito. Entendi, assim, que, por exemplo, a depreciação ela não vai para o orçamento, obviamente. Mas quando eu vou traduzir isso para o meu gestor, quando eu vou fazer uma apresentação para ele, para o prefeito, por exemplo, que foca apenas na parte orçamentária, como é que eu posso traduzir isso para ele sem parecer que eu estou complicando esse assunto desnecessariamente? Muito bom, né? Eu penso assim, a gente tem sempre que ter na hora de fazer a comunicação, a nossa troca ali com os colegas de trabalho, sejam eles gestores ou secretários, enfim, pessoas que estão em cargo de gestão, ou mesmo os colegas, mas no mesmo nível que nós, né, em termos de estrutura hierárquica, a gente primeiro tem que compreender que tipo de formação ou de conhecimento aquela pessoa possui. E, óbvio, né, cada um de nós vai ter mais ou menos esse cuidado, a depender do quanto de carinho você tem por poder realmente fazer uma decisão melhor, por quanto de influência você quer desenvolver. E fazer uma adaptação da linguagem, é isso que eu quero dizer para vocês, que a gente entenda. Eventualmente, fica chata a conversa quando a gente leva a informação de maneira muito técnica. Então, talvez a melhor maneira de explicar isso seja entendendo que tipo de formação ou conhecimento a pessoa possui e traduzir aquela análise técnica numa linguagem simples de ser entendida. Então, aí já deixa de ser chato, né? Deixa de ser uma coisa que parece que a gente está emperrando algo. E, às vezes, também, para finalizar, o meu conselho quando a gente vai levar uma informação diferenciada para frente, nesse caso da depreciação, por exemplo, prefeito ou secretário ou diretor, a gente tem que pensar que a aquisição desse veículo esse veículo em si, pode ser que ele desvalorize muito com o tempo, ou a gente precisa fazer, de alguma maneira, uma reserva financeira, pensando daqui a pouco em reinvestimentos, ou mesmo se a gente vai levar a informação de que aquele gasto vai desencadear para nós outros gastos, levar esta informação da maneira mais simples possível, é o primeiro ponto. E depois levar essa informação sempre num caráter adicional. Em que sentido? Ora, pode ser que eles não levem em conta essa informação que eu vou dar, porque está longe da compreensão deles entender a importância disso. Só que faz parte do meu dever, da minha responsabilidade alertá-los. E caso eles não compreendam, não esteja no nível de maturidade deles entender, está tudo bem. A gente levar isso com um pouco mais de naturalidade e não deixar de fazer porque a gente imagina que eles vão ignorar. Não deixar de levar essa visão só pelo fato de que a gente tem algum preconceito de que para eles pouco importa ou não faz diferença.
eu gosto de pensar na possibilidade de sempre trazer essa visão como quem pode enriquecer o debate ou lançar alguma sementinha do tipo, cara, pode ser que alguém preste atenção nisso, pode ser que isso realmente encontre espaço no coração de alguém, que a pessoa leve em conta. E se a gente, sabe, por preconceito não faz, a gente perde essa oportunidade de talvez ser ouvido, porque ou não a gente já tem, né? Acho que a grande chance é, ok, vão ouvir e vão ignorar. Mas e se ouvirem? E se levarem em conta? E aí eu estou dando uma contribuição importante para que as finanças do município caminhem bem, por causa de uma perspectiva que eu trouxe. Então, eu gosto de acreditar mais nessa ideia, né, num ponto de vista mais otimista. Bem importante. E agora, para quem trabalha em municípios pequenos, sem equipe, faz tudo sozinho, faz sentido se preocupar com esses 3 aspectos ou isso seria mais para entidades maiores? Olha, eu vejo, minha opinião, que para os municípios pequenos é ainda mais importante, porque a gente tem menos margem para errar. Um município pequeno, ele tem uma limitação em termos de arrecadação, uma dependência de arrecadação maior da União, dos estados, tem muitas demandas e uma situação financeira mais enxuta, mais apertada. A gente tem também como possibilidades, pela própria estrutura ser menor, mais capacidade de influência, porque isso é uma coisa relevante também. Então, eu vejo que no município pequeno, essa visão ela é até mais importante. Não que num grande não seja, mas no município grande a gente tem mais burocracia, mais etapas, mais gente pensando, eventualmente mais discussão, e essas discussões já, de alguma maneira, permitem decisões mais inteligentes, né? Essa é a lógica. Agora, no município pequeno, decisões inteligentes acabam dependendo ainda mais do contador. Essa é a minha visão. No município pequeno, o orçamento passa na mão do contador, o planejamento, discussões sobre investimentos ou aquisições, o contador ele tem mais poder de influência, né? Ele concentra um pouco mais as decisões. Então, essa visão, para mim, ela alcança mais relevância do que nos maiores. A minha visão é bem essa. Talvez a pergunta seja muito no sentido do trabalho, porque no município pequeno, os contadores públicos têm que fazer muitas coisas, eles têm equipes mais reduzidas, e aí parece que ter essa visão é mais trabalho, mas não é. Eu espero ter deixado claro ao longo da minha aula que não é sobre ter mais trabalho, né? O trabalho que a gente teria mais é de buscar o conhecimento, de estudar, né, de fazer alguma reflexão, mas é um trabalho mais intelectual. Mas uma vez que a gente desenvolve esse intelecto, isso nos dá um retorno para médio e longo prazo. A gente para sempre vai ter esse conhecimento. E a partir disso, as decisões elas são muito simples, no sentido de que eu já vejo isso de maneira diferente. Eu não preciso trabalhar 2 ou 3 vezes mais para avaliar sobre o aspecto orçamentário, fiscal ou patrimonial. Não, eu já tenho essa visão. Então, eu já olho para isso de maneira diferente. Né? Então, para mim é ainda mais importante, por causa realmente do impacto que os contadores públicos têm nos municípios pequenos. Contadores, consultores, controladores, muita coisa passa na mão deles. E decisões mais inteligentes dependem desse avanço conceitual. Perfeito, professor João. Qual mensagem ou reflexão final o senhor gostaria de deixar aqui para os profissionais que enfrentam esse desafio diariamente nos municípios? Bom, eu deixo a todos os colegas uma mensagem de encorajamento, porque a gente vive tempos difíceis, em que nos são exigidas muitas coisas dos órgãos de controle externo, o próprio controle interno vem operando cada vez mais, e quando a gente soma essas exigências do controle com atos de irresponsabilidade ou decisões um pouco equivocadas da gestão, né, nós como contadores ficamos muito pressionados por causa disso. Né? Como nós temos por característica uma essência de muita integridade, muita responsabilidade, né, que gosta de fazer as coisas conforme a lei determina. Então a gente sofre muito nesse cenário que a gente vive hoje. Né? As legislações mudaram muito, o nível de exigência está muito alto e a gente ainda tem gestores e colegas na administração trabalhando como há 20 ou 30 anos atrás. Então, eu sei que os colegas têm sofrido muito, mas eu compreendo também que nós fazemos parte dessa geração porque estamos incumbidos desse chamado de fazer as coisas evoluírem, as coisas prosperarem, as coisas melhorarem na contabilidade, faz parte do nosso trabalho. Então, encorajo a todos que continuem buscando conhecimento, continuem resistindo bravamente a essa situação difícil que a gente vive, porque eu tenho uma certeza de que isso vai passar. E quando isso passar, cada um de nós que resistiu bravamente vai sair mais forte
e nós seremos mais valorizados por causa disso. Essa é uma questão de fé, eu acredito nisso, e eu espero que, de alguma maneira, os colegas possam também se apropriar dessa fé para que ela possa os encorajar a ir adiante, tá? Não vejo muito como a gente passar por tudo isso que a gente tem passado agora sem conhecimento, porque é ele que vai nos dar clareza, vai nos dar segurança e vai nos blindar para que a gente possa, de fato, continuar trabalhando na profissão que a gente escolheu e tanto ama, e dizer que a gente segue juntos nessa jornada aí. Muito obrigada pelas maravilhosas palavras e com a certeza de que uma mente integrada transforma a gestão pública, nós encerramos o evento de hoje. Deixe aqui o seu like, se inscreva e compartilhe com quem precisa entender que a contabilidade também se transforma. Conselho Regional do Paraná, siga esse conselho.